Muito obrigada pela abertura também e pela possibilidade de estar aqui presente. O que eu vou apresentar vai ser, e saúde, evidentemente, o Fórum de Pesquisas. Já não é a primeira vez que participo, e participo sempre com muito gosto. O que eu vou aqui apresentar é a estrutura e a base interpretativa de um texto que eu e o Gonçalo Gonçalves fizemos para o livro sobre as desigualdades. Está aqui uma pequena correção, não vamos até 1926, fomos mais conservadores e ficámos, com a queda da monarquia constitucional, ficámos em 1910. Bom, de qualquer maneira, isto implica uma viagem para cerca de 150 anos atrás, mas para um momento em que eu e o Gonçalo, mas ele não está cá, por isso também não pode protestar, por isso vamos sempre assumir que somos os dois que pensamos desta forma, é um momento fundador, tanto a nível da formação das polícias, como a nível da justiça criminal, é um momento fundador e de origem de um conjunto de dinâmicas que, evidentemente, com rupturas, alterações, etc., acabam por chegar e ainda informam parte da nossa vivência atual. O nosso objetivo foi um bocadinho cada um para uma área, o Gonçalo mais para a área da polícia, mas eu também por vezes faço incursões na polícia, eu mais para a área da justiça criminal, embora o Gonçalo também por vezes faça incursões da justiça criminal, ver como é que estas duas instâncias fundamentais em termos de controle social e que são reformuladas e pensadas sobre novos, de uma forma diferente, como é que estas duas instâncias funcionaram a partir de meados do século XIX, a altura em que elas são repensadas, funcionaram como elementos produtores de classificações e mapas sociais que, em particular nos espaços públicos, e a nossa pesquisa circunscreve-se sobretudo à cidade de Lisboa, e agora a maior cidade do país, como é que estas duas instâncias e a sua ação contribuíram para produzir e reproduzir as formas sociais desiguais existentes na sociedade. Nós procuramos mesmo ir ao encontro de um mote da obra. Portanto, pegamos naquilo e vamos ver como é que isto funciona. Nesse sentido, o que nós fizemos foi pegar no caso da sociedade lisboeta, a partir da segunda metade do século XIX, e percorrer até ao início do século XX, até ao final da primeira década do século XX, olhar a história da segurança pública e da justiça criminal sob o prisma da produção e reprodução das desigualdades sociais. Não é muito habitual, em termos historiográficos, também não é totalmente original, mas não é muito habitual a questão das desigualdades ser, para este período, ser um tema de reflexão tanto para a questão da segurança pública como da justiça criminal. No entanto, a nível da história económica, a questão das desigualdades está já muito percorrida e muito presente. No nosso trabalho, na nossa pesquisa, utilizamos diferentes tipos de documentação, utilizamos as ordens diárias de serviço produzidas pela Polícia Civil de Lisboa, da época. São relatórios onde diariamente os polícias anotam todas as ocorrências, utilizamos a legislação, utilizamos processos de crime e utilizamos a imprensa. O contexto, para tentarmos perceber esta dinâmica que se cria a partir desta altura, temos de ter em conta o contexto. É tipicamente historiográfico remeter os elementos para o seu contexto. Definindo isto entre 1870 e 1910, nós temos neste período em Portugal e em particular em Lisboa. Lisboa, de qualquer maneira, tem uma situação bastante diferente do resto do país. A macrocefalia era imensa, continua a ser imensa, mas era imensa e muito construída a partir desta altura. De qualquer maneira, este é um período de forte dinâmica económica e de mudança social, é um período de reconfiguração política e todas estas alterações, todas estas dinâmicas são sobretudo sentidas, em especial na cidade de Lisboa. O que nós vamos então assistir é
construção e operacionalização de instituições que hoje permitem, que vão permitir desde então, de forma gradual, tornar efetivo o exercício da autoridade do Estado. A preocupação inicial é que ele seja exercido e que se concentre nas principais cidades e, sobretudo, na capital do Reino, mas que depois, a partir daí, se alargue a todo o país. Em termos de contexto, nós estamos no período da monarquia constitucional. A monarquia constitucional em Portugal está estável desde 1834. O ideário liberal triunfou também de forma definitiva desde 1834. Em termos de ideário liberal, e porque nós vamos falar em desigualdades, e isto cria aqui alguma estranheza, é que a desigualdade era consignada na lei. Ou seja, o que nós vamos assistir é, primeiro, com a afirmação do ideário liberal, a afirmação da igualdade de todos perante a lei, e depois vamos assistir em como instituições, na prática, acabam por produzir e reproduzir as desigualdades sociais existentes. Mas, de facto, o caminho e a afirmação do liberalismo e do ideário liberal levou a isso, foi a quebra com uma desigualdade legal que existia anteriormente. E, no caso português, isso é afirmado nas duas constituições que surgem no século XIX. A Constituição de 1822, pela primeira vez, afirma-se a igualdade de todos perante a lei, e depois, posteriormente, no diploma constitucional que vai ser mais duradouro e vai acompanhar toda a monarquia constitucional em Portugal, a Carta Constitucional de 1826, torna a reafirmar a igualdade de todos perante a lei. Uma realidade que quebra com um passado em que, de acordo com a posição social das pessoas, a penalidade, ou melhor, as penalidades que se definiam tinham em conta a condição social das pessoas e eram diferenciadas, sendo que na pirâmide da hierarquia social as penas eram menos gravosas e menos humilhantes do que para os elementos que estavam na base da pirâmide social. Para além desta afirmação da igualdade de todos perante a lei, ao longo do século XIX nós vamos assistir a uma reforma da justiça penal que tenta implementar primeiro este conceito da igualdade de todos perante a lei, e em termos de legislação penal ele é consignado nos Códigos Penais, primeiro de 1852 e depois de 1886. Eu queria apenas referir que este Código Penal de 1886 vai durar muito tempo, vai durar até à década de 1980. Evidentemente, é só para verem a desatualização ou a pouca atenção que se deu a estas questões, por exemplo, durante os 48 anos da ditadura. Evidentemente que ele vai ser coartado da parte mais liberal que tinha, mas não se faz nenhum Código Penal novo, a não ser na década de 1980. Além destes códigos penais, há reformas sucessivas na legislação. Estas reformas sucessivas também vêm ao encontro das novas ideias e das novas finalidades que são atribuídas à penalização, em que visa não tanto o castigo da pessoa que prevaricou, mas pensa, ou pelo menos afirma-se, idealmente, pensa-se e visa sobretudo a recuperação para o convívio social da pessoa delinquente. E isto obriga a uma reforma muito forte de todo o sistema criminal e penal. E nesse sentido, eu só tenho aqui dois momentos que são mais emblemáticos, assinalados. Em 1867, já toda a gente sabe, aquela história da abolição da pena de morte para os crimes civis, mas além disso é também o momento da introdução do sistema penitenciário em Portugal, aquele sistema que é pensado para promover a reintegração social do delinquente. Para além disso, uma outra reforma penal que eu considero central é a de 1884, onde são abolidas definitivamente todas as penas dadas como humilhantes, como por exemplo a pena de trabalhos forçados, que já tinha sido definida a sua abolição em 67, mas não tinha sido concretizada.
e, além disso, também são abolidas as penas perpétuas. Isto indo ao encontro da ideia de que o delinquente deverá ser reformado e reintegrado socialmente, por isso não faz sentido mantê-lo sob uma pena perpétua. O outro elemento, portanto, isto era para a justiça criminal, a outra instância que nós aqui abordamos é a Polícia Civil, em particular a Polícia Civil de Lisboa, que é criada em 1867, aliás, a reforma penal é de 1 de julho de 1867 e a criação destes corpos de Polícia Civil são de 2 de julho de 1867. É criado um corpo de Polícia Civil para Lisboa e outro para o Porto e, posteriormente, até ao final do século, vão ser criados corpos de Polícia Civil para todas as capitais de distrito do Reino. Lisboa vai passar a ser, desde esta altura, já o era antes, mas agora de uma forma ainda muito mais evidente, vai passar a ser o território melhor policiado do país, contando com diversas autoridades policiais a vigiar o território de Lisboa. A Polícia Civil, que é uma polícia uniformizada e hierarquicamente organizada, que patrulha o território, procurando, com a sua presença, inibir a prática do crime. São inicialmente 250 elementos, mas vai haver um crescimento muito grande deste corpo de polícia. Além desta Polícia Civil, existe um corpo de guardas municipais de Lisboa. Estas guardas municipais são já um corpo policial militarizado, anda a cavalo, anda armado, e ocorre nos momentos de maiores desacatos. Além disso, em Lisboa continuam também a existir os corpos tradicionais, as autoridades policiais tradicionais, os regedores, cabos de polícia, etc. A ação tanto da polícia como dos tribunais criminais em Lisboa... então vou... Ok. Vai ser pautada muito claramente por uma dicotomia de tratamento relativamente aos elementos que pertencem aos grupos sociais que estão na base da pirâmide social, às camadas trabalhadoras e às camadas populares que habitam a cidade, relativamente às quais é feita uma construção e uma assimilação às classes perigosas. Portanto, a cidade seria habitada por um conjunto de elementos populares que eram olhados com desconfiança pelas autoridades, pela polícia e pelos tribunais e pela justiça criminal e permanentemente entendidos como potenciais perigosos. Estes são alvo de forte vigilância e, como calculam, desta forte vigilância vai ocorrer uma permanente contacto com a polícia, permanentes detenções e presenças em tribunais que vai ajudar à construção da ideia de que estas classes populares e trabalhadoras são classes perigosas. Face a este grupo, estas duas instâncias, a polícia e os tribunais criminais, atuam de forma diferente para com aqueles que são percepcionados como as classes respeitáveis. Para esses, a ação da polícia é, sobretudo, uma ação de proteção e, geralmente, não são encontrados, isto também tem a ver com a ideia que se tinha do crime na altura, não são encontrados, não são grandes frequentadores dos tribunais. Socialmente há uma ideia de que o perigo vem dos grupos populares, os grupos do cimo da pirâmide social são grupos respeitadores. Se por acaso ocorre crime dentre de alguns elementos desses grupos, eles são percepcionados como uma espécie de maçãs podres, algo que não caracteriza, a sua ação não caracteriza o grupo a que pertencem. A ação da polícia e a ação dos tribunais vai também, e sobretudo a ação da polícia, vai também tornar todo o espaço público de Lisboa um espaço de usufruto muito desigual para os diferentes grupos os grupos sociais que habitam em Lisboa.
Quanto tempo é que eu tenho? 1 minuto. Bom, então, para concluir rapidamente, o que nós percepcionamos na cidade e relativamente à ação da polícia e à ação dos tribunais criminais é que estes funcionam como elementos que permitem a consolidação das estratégias de defesa da ordem social já pré-estabelecida, colaboram na defesa das fronteiras socioculturais entre grupos, procuram punir os comportamentos desviantes, mas atribuem esses comportamentos, são pensados como provenientes de um determinado setor da sociedade. E desta forma, tanto a polícia, o que é que eu tenho aqui para a frente? Tanto a polícia quanto os tribunais criminais colaboram no aprofundamento da produção de desigualdades que radicam já numa situação desigual que caracterizava os habitantes da cidade. Eu posso ficar por aqui.